Eu tava aqui pensando, pessoal, às vezes a gente vê alguns comentários aqui no YouTube que são verdadeiras pérolas, né? Eu acho que todo mundo é suscetível a esse tipo de situação. Eu também já cometi alguns erros nesse sentido, já fiz alguns comentários que não cabiam ao tema de algum vídeo ou que simplesmente não fazia sentido para a realidade que a gente vive. O fato é que existem alguns comentários que realmente, em alguns momentos, dependendo do seu dia, né, acaba incomodando um pouco. Às vezes a gente não entende muito o questionamento de algumas pessoas, né? E nesse vídeo eu vou falar para vocês como anda a situação da Microsoft com seus usuários e como anda a situação do Windows 11. Por que ele tem sofrido tanto esses ataques, né? Por que muita gente tem aí de fato feito como que eu posso dizer, cara, um evangelismo em cima do Linux em relação à Microsoft, né? E por que muita gente se acha talvez mais entendidos, né, mais especialistas do que a própria empresa com relação à otimização do próprio sistema, né? Enfim, é um paradoxo bem interessante da gente discutir. Eu acho um assunto válido para trazer aqui para o canal, porque realmente existem algumas coisas que eu realmente não entendo, cara. E eu vou navegar pelo meu sistema enquanto a gente conversa e eu vou pontuando algumas questões que eu acho que sim, algumas dessas críticas fazem real sentido, outras, portanto, não tem assim tanto sentido, ou simplesmente nem cabia a crítica em algumas situações, beleza? Mas antes, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, pessoal, basicamente a gente sabe que o Windows 11, desde o seu lançamento, ele tem sido um dos sistemas operacionais da Microsoft mais rejeitados da atualidade. Depois do Windows Vista, eu acredito que o Windows 11 esteja aí, pelo menos em segundo lugar, com relação à rejeição dos seus próprios usuários. A Microsoft ela lutou drasticamente contra esse movimento, né, contra essas críticas, tentando melhorar e aprimorar o sistema ao decorrer do seu tempo de vida útil. Então, desde o seu lançamento, a Microsoft ela vem tentando melhorar de alguma forma o sistema, correndo atrás do prejuízo e adicionando features e atualizações de segurança constantes a fim de melhorar a usabilidade, a integridade e também o desempenho do seu sistema operacional. O problema é que o Windows 11, pessoal, ele tem um layout diferentão daquilo que a gente vinha vendo de forma histórica na Microsoft, naquele desktop mais tradicional. Ainda é possível utilizar no Windows 11, mas ainda assim o seu design é diferente. Ele automaticamente, pessoal, ele passa uma sensação de ser algo novo, o que pode sim incomodar algumas pessoas, né? Já que o Windows 10 ele era muito mais parecido com o próprio Windows 7 do que qualquer outro sistema, seja ele no macOS ou Chrome OS da vida. O fato é que o Windows 11, pessoal, ele implementa diversos recursos e melhorias em relação aos seus antecessores. O problema é que as pessoas não sabem disso, porque a maior base de usuário do Windows 11 são pessoas que não entendem do assunto. Então, para elas, qualquer coisa é um problema. Qualquer coisa pode ser ruim. Qualquer coisa pode significar simplesmente que o sistema mudou e não é mais o mesmo. Ou seja, as pessoas tendem a ligar isso a uma expectativa muito mais negativa do que positiva. E eu vou explicar para vocês o problema de alguns comentários do YouTube. Talvez eu coloque alguns prints aqui, mas enfim, se eu lembrar na edição eu coloco, beleza? Mas enfim, eu vi um comentário hoje de um inscrito em um canal aí, né, do nosso parceiro Rafael, né, lá do Winchester. E eu achei interessante porque as pessoas elas se sentem, né, que são especialistas de fato em sistemas operacionais. E alguns comentários que a gente vê muito por aí a Microsoft não tem mais moral, ela precisa mudar isso, isso e isso. O Windows 11 não presta mais, para ele ser um sistema operacional, ele precisa ser removido isso, removido aquilo. Então a gente sempre vê ataques dentro desse contexto de não, o Windows tem que ser da forma que eu quero que ele seja, senão a Microsoft não presta, senão o sistema operacional também não presta. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É uma coisa muito simples, cara, nem precisa ir muito longe para você entender isso. Produtos pertencem aos seus desenvolvedores ou criadores. Né? Quando você tem um produto que, tipo um carro, e você compra, tecnicamente ele é seu. Mas você vai mudar o carro, você consegue mudar o design do carro, você consegue customizar. Você consegue trocar um pneu, trocar a carlota do pneu, você consegue trocar o volante, você consegue fazer um acabamento por dentro do carro melhor, colocar carpete, você consegue pintar o carro, você consegue fazer tudo. Mas você consegue transformar um Uno numa caminhonete? Até consegue.
né? Mas o trabalho que daria para fazer isso, as pessoas acabam nem sequer se dando o trabalho. Você consegue mudar a placa de um carro, por exemplo? Não, é proibido, né? A menos que você realmente faça isso de forma legal, né? Sei lá, talvez, enfim, precisa renovar a placa, fazer alguma coisa, eu sei que dá para fazer, mas é tudo dentro de um consenso legal. O que significa que, assim como qualquer outro tipo de produto, o Windows ele tem todo um consenso legal por trás e que não permite que ele seja completamente alterado pelo usuário. Ou seja, ele não é um produto final seu, ele não te pertence. Você paga uma assinatura para utilizá-lo. O que significa que o poder de escolha em usar ou não usar é seu. Mas não significa que ele é seu ou que ele tenha que ser como você quer que ele seja. O único sistema operacional hoje que te oferece a possibilidade de você mudar completamente ele e transformá-lo em algo que você imaginou ou gostaria que fosse é o Linux. Mas aí a gente cai naquele limbo, né? Você vê aí tanta distribuição que no primeiro momento parece ser bonita, parece ser legal, funcional, mas que as pessoas acabam customizando tanto que o sistema perde a identidade visual. Não dá para reconhecer às vezes a distribuição e fica com uma cara muito pessoal, né? Muito do humor daquela pessoa, muito da personalidade daquela pessoa no teu PC. Parece ser bom, mas não é. Isso quebra um padrão, ou seja, aplicativos que deveriam ter um padrão de UX e UI não tem, acaba perdendo essa possibilidade, ou melhor, se existir, acaba diminuindo, justamente porque cada tema que tu instala, cada extensão que tu instala no Linux acaba mudando a forma como o sistema se comporta e isso pode acabar afetando o funcionamento de diversos aplicativos. Então, a minha pergunta é, por que criticar tanto ou se incomodar tanto como o Windows funciona se tudo aquilo que não tem um padrão de desenvolvimento ou de projeto acaba perdendo vez no mercado? Acaba perdendo credibilidade, não tem um padrão. Não existe um consenso de como as coisas deveriam ser ou não. Pelo menos o macOS tem isso, pelo menos o Android tem isso, pelo menos qualquer sistema operacional proprietário tem isso. O conceito mesmo de software todos têm. O Filmora tem seu próprio conceito visual, o CapCut tem o seu próprio, o Premiere tem seu próprio, o Photoshop tem, o GIMP tem. Todas essas aplicações que são proprietárias, tirando o GIMP que é open source, mas eles precisam necessariamente ter uma identidade visual única deles, cara, porque eles são produtos. Produtos precisam ter patentes, patentes precisam ser única, exclusiva, pertencer a uma pessoa. O que significa que não tem como você mudar a logo do Windows porque ela é quadrada, porque ela é azul, porque ela é feia. Tem como. Então isso não tem muita lógica, cara, no conceito de tecnologia hoje. A gente precisa entender que existem nichos e nichos. O Windows ele é para um nicho específico, ele foi projetado para atender uma demanda muito grande de pessoas e ele precisa ter um padrão de mercado, ele é o padrão de mercado. O que significa que o mesmo Windows que roda nas Casas Bahia é o mesmo que roda nas Americanas. Então, se um funcionário sair das Casas Bahia para trabalhar na Americana e vice-versa, a afinidade que eles terão com o sistema é praticamente o mesmo, cara. Estou usando aqui um exemplo que talvez não seja a realidade, mas se numa empresa usa o Windows e na outra também, então se você sair de uma para outra, o conhecimento que você tinha no Windows aqui nessa empresa vai valer para outra empresa. Diferente do Linux, que não dá para você ter isso. O mesmo conhecimento que você tem no Ubuntu não é o mesmo que você tem no Debian. Os comandos são os diferentes, o gerenciamento de pacote é diferente, o layout é diferente, muitas coisas serão diferentes, a menos que você seja já um entusiasta, um especialista na área e consiga trabalhar em ambos. Beleza. Mas aí eu te pergunto, e o cara que nunca teve um computador na vida, o cara que nem sabe o que é Linux, como que ele vai conseguir sair do Ubuntu pro Debian ou do Debian pro Arch Linux? Fala pra mim. Não tem como. São coisas que não tem lógica. Não tem lógica. A gente fica até meio sem palavras com isso, mas o vídeo é justamente para isso. Eu vou mostrar aqui para vocês coisas que recentemente sofreram diversas críticas no Windows e que eu acho que não faz muito sentido, beleza? Bom, então vamos lá, para a gente começar, acho que a primeira coisa, pessoal, que realmente sofreu uma crítica dura em relação ao lançamento do Windows, uma das coisas que mais pegaram no pé da Microsoft. Primeiro, o fato de não poder mover a barra, que é uma coisa que está sendo muito comentada recentemente. Né? O painel de widget, as pessoas
tem um botão aqui que o Windows às vezes ele instala através da loja de forma automática, onde ele exibe uma carretada de anúncio e notícias. Tudo isso é possível remover, basta você vir aqui no aplicativo ou você pesquisar no menu inicial pelo nome do aplicativo que fica anexado aqui e remover, desinstalar, cara. É incrível, né? Você não sabia que dá para remover essas coisas? Cara, tudo, quase 90% das coisas que tem no Windows hoje dá para você remover de forma nativa, sem instalar nada no sistema. Só indo no botão de desinstalar. O Copilot, cara, tem gente que reclama porque o Windows traz o Copilot Microsoft Edge pré-instalado. Vamos lá. Seu animal, vou falar assim, como é que uma empresa vai oferecer um sistema e não vai trazer o seu navegador padrão instalado? Milhões de pessoas utilizam o Google Chrome no Android porque ele já é o padrão, ele pertence a Google, ele é parte do Android, ele é parte do Chrome OS, ou melhor dizendo, ele é o Chrome OS. Por que então que o Chrome OS vem com o navegador padrão instalado? Por que ele não vem com o Brave? Por que ele não vem com o Microsoft Edge no lugar do Chrome? Porque senão, Edge OS, não seria Chrome OS. Qual que é o sentido, cara? Por que criticam tanto esse padrão do Windows, vir com o Copilot, vir com o Microsoft Edge? Qual a dificuldade em entender que são os produtos do Windows, são os produtos da Microsoft? O Google traz o Gemini, agora o Android traz por padrão. Antigamente era o Google Now. Traz ferramentas de suite de Office da Google, algumas, não todas, mas traz. Geralmente traz o Drive, traz o documento, traz o Gmail. Nem todo mundo tem Gmail, mas vem, não vem? Por que será, né? Por que será que vem com o Gmail por padrão, né? Cara, é uma hipocrisia muito grande, entendeu? E eu falo isso principalmente dos canais techs. Em geral, tá? 99% são assim. Criticam demais coisas que não fazem sentido, cara. Se uma empresa vende um produto e aquele produto possui mais 10 ferramentas integradas que fazem parte do ecossistema, o mínimo que a empresa precisa fazer é oferecer esses serviços aos seus usuários. Qual que é o sentido, cara, do Windows trazer o Chrome por padrão instalado? Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Mas não, tem que ser, porque os especialistas que não trabalham na Microsoft, são os especialistas de plantão, estão por aí comentando esses absurdos incríveis. Não, porque o Windows não pode ter IA, chega de inteligência artificial. Aí o cara entra no Android dele, tá lá, Gemini, Google Now, não sei mais o que, assistente de clima, assistente de ligação, assistente de voz, não sei mais o que. Cara, é incrível isso, é incrível. Aí o cara vai editar um vídeo, dentro do editor de vídeo tem IA, no pacote Office tem IA, pode usar qualquer suite Office hoje, tá implementando IA. Daqui a pouco chega no LibreOffice, WPS já tem, daqui a pouco chega em tudo, cara. E acabou, mano. É isso que a gente tem, é isso que a gente precisa, entendeu? Pra hoje, não é uma escolha sua, não é você que diz o que o desenvolvedor escolhe ou não. Ele escolhe a função baseada no nicho, baseada na demanda. Então, se a Microsoft implementou é porque tem demanda. Se não tivesse, não estaria aqui. Isso é um fato. Ah, mas todos os canais reclamam. Dane-se os canais, cara. Pode o Peter do Nerd, qualquer canal grande aí. Vou dar aqui exemplo. O Nerd, Coisa de Nerd. Esses canais grandes aí. Todos reclamar. Os seus inscritos podem até concordar. Mas eu duvido que algum desses utiliza outro sistema no lugar. Raro casos que utilizam. Eles usam, cara. Existe demanda. Não tem como dizer que não, cara. Se existe o recurso, tem demanda. Só vai existir se tiver demanda. Se não tiver demanda, não existe. Por que eu vou criar um carro se todo mundo, né? Não faz sentido. Né? Por que vai criar um avião, sendo que a gente pode andar na Terra, né? Dá pra atravessar o oceano, né? A pé, sei lá, enfim. Eu não sei, cara. Por que eu vou fazer elevador, né? Dá pra subir por escada. Cara, se tem demanda, tem serviço. Se tem serviço, obviamente que vai ter demanda, cara. Não tem, entendeu? Não faz sentido. Então, assim, falei que ia mostrar pra vocês alguns exemplos. Cara, a loja do Windows. Todo mundo reclama dessa loja aqui. Pra mim, na minha visão como técnico, como usuário, de forma geral,
É uma das melhores lojas, para mim é a melhor loja de aplicativo que existe depois da Play Store, porque a Play Store infelizmente ela é muito boa no telefone. Para PC não é essas coisas não, tá? Mas para PC essa aqui é a melhor loja que existe, cara. Tem tudo que você imaginar aqui. Instala tudo rápido, múltiplos downloads ao mesmo tempo. Quanto melhor for a tua internet, mais rápido ela baixa e ela baixa tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Então assim, é uma loja que separa por categoria, tem agrupamento de aplicativos, tem agrupamento de nicho. As informações dos apps são completíssimas, tá? Para mim são bem completas. Tem um slide aqui que você pode girar. Às vezes tem até vídeo de apresentação do aplicativo, tá? Tem aqui os botões de instalar, tem a descrição, classificação, tem tudo. Tem a especificação, ó, obter esse aplicativo quando estiver conectado à sua conta. Desenvolvido por, publicado por, categoria, tamanho aproximado, data de atualização. Você pode denunciar o aplicativo, você pode fazer o que você quiser, controle de paz, tem tudo aqui. Aí aqui, ó, descobrir mais, tá vendo? Ó, lista de categorias relacionadas, tá vendo? Então, mano, são coisas que não faz sentido. Agora você pode até instalar os temas da Windows, né, do Windows da Microsoft. Antes você tinha que ir lá no site e baixar o arquivo, agora não. Agora na própria loja você baixa o tema. Todo dia eu tô baixando um tema aqui, quase todo dia. E tem vários temas, cara. Tem tema até do Bob Esponja aqui, ó, incrível, né? Esse do Bob Esponja eu acho que eu vou até baixar, tá? Só pra zoar mesmo, ó. Acho que eu podia até baixar esse tema do Bob Esponja, né? Mas assim, qual que é o sentido? Beleza, a loja, eu falei da loja, né? A loja fala, não, o Windows não deveria ter loja de aplicativos. As pessoas deveriam baixar os aplicativos no Baixa Aqui, entendeu? Lá é seguro, aqui não, aqui não presta. Lá sim, lá é bom. Lá sim, deveria baixar por lá, tá? Por aqui não pode. Aqui tem vírus, aqui tem aplicativos inúteis, spywares, aqui tem tudo, entendeu? Deixa eu ver outro recurso que foi muito criticado. Vamos lá, deixa eu ver aqui outro recurso que foi muito criticado. Eu já falei do barra de pesquisa, pronto. Barra de pesquisa não presta não, tá gente? Não presta não, porque além dela ter uma janela quadrada no centro da tela e ser muito alta, ela não faz o que ela promete, tá? Não dá para pesquisar nada por aqui, simples assim. Você não pode pesquisar um arquivo, ela tá aqui só para preencher espaço e mostrar anúncio. Cadê os anúncios que todo mundo fala? Cadê? A minha não tem. Ah, tá, lembrei. É porque aqui tem um botão. E nesse botão você consegue fazer as configurações de pesquisa. E aqui você consegue pausar o histórico, né? Limpar o histórico de pesquisa, mostrar ou não mostrar o destaque. Né? Que você pode escolher se você quer mostrar resultados relacionados à conta Microsoft ou corporativa. Você pode configurar a indexação, né? Você consegue fazer tudo por aqui. Você pode inclusive personalizar, né? Escolhendo outras coisas que você pode estar aqui, né? Configurando na barra de ferramentas, por exemplo, que é a parte que eu estou agora, né? As tarefas, você consegue estar selecionando aqui as coisas que você quer que ele exiba, como você quer que ela funcione, né? Então, não pode, tá, gente? Não presta não. Não pode usar aquilo ali não. Ai. O que mais? Calendário já foi criticado, central de notificação já foi criticado, né? Painel de configuração de som. Não, o Windows tem que ser como eu quero. Então eu acho que eu faria algo melhor que isso. De verdade. Eu realmente faria uma coisa muito melhor que isso. Agora, por que será que eu não fiz, né? Por que será que eu não fiz? Cara, tem muita coisa legal aqui no Windows que a gente vê certas análises por aí, certas análises técnicas que não fazem sentido. Eu não vou dizer que tudo que está aqui eu concordo 100%, eu gosto. Mas quem sou eu para dizer que o Windows não deveria ter esse botão aqui, porque isso é anti-experiência de usuário, seja lá como vocês chamam aí. Que isso é anti-UX/UI, né? Que está fora de contexto. Não deveria ter nada aqui. Nada. Nem a barra de tarefas. Deveria ter só os ícones. Eu não sei, cara, o que as pessoas pensam com determinados tipos de crítica em relação não só a Microsoft, mas a tudo.
Mas a turma, quando você critica a falta de um recurso, beleza, mano. Mas você criticar por ter um recurso, aí não entra na minha cabeça, meu amigo, me desculpa. Porque se não é algo que tá ali te forçando, né, alguma coisa, mas uma característica do próprio sistema, uma característica natural do sistema, beleza, mano. Segue sua vida, continua trabalhando, fazendo o seu trabalho. Não vai fazer diferença pra você aquilo tá ali ou não. Não tá te atrapalhando, cara. Não tá pegando seus, né, não tá roubando o dinheiro da sua conta, né, não tá vendendo seus órgãos, né? Enfim, tem que falar de forma exagerada para ver se as pessoas caem um pouco na real. Então, várias coisas no Windows aqui foram criticadas. Aqui, nessa tela aqui, não tem muita coisa não. Mas deixa eu ver. A barra aqui na parte do sistema. Já criticaram os métodos de recuperação do Windows. Não, porque não precisava. É porque falha muito. É porque não funciona. Eu já testei essa. Eu já testei essa. Eu já testei essa. Isso aqui eu já testei também. Recuperação rápida também. Todas funcionam perfeitamente. Simplesmente funcionam. Eu não preciso abrir o terminal do Windows e digitar nada. Só funciona. Beleza? A questão do foco, né, para tirar a distração, eu não uso muito, mas às vezes eu gosto para ativar o modo não perdido. É ótimo. Nem preciso, né, porque o Windows ele ativa automático. Olha só que interessante. Tá vendo? Não incomodar está ativado. Eu simplesmente comecei a gravar e ele ativou sozinho. Incrível, né? É incrível. Eu acho incrível isso. Aqui você pode selecionar o tempo que você quer se manter em foco, o que ele vai ocultar, o que ele não vai ocultar. Aqui na parte de energia, praticamente tudo foi migrado para cá, você não precisa acessar o painel de controle antigo. Tá aqui, tudo aqui funcionando, configuração para hibernar, para não hibernar, tempo de hibernação, quanto tempo ele vai levar para desligar. Tudo aqui, tudo bonitinho, tudo agrupado, tudo bonitinho. Consegue ver se está ativado o sistema. Compartilhamento por proximidade, isso aqui não precisava, não precisava. Tem a opção aqui, tá vendo como está desativado? Incrível, né? Dá para desativar, cara, isso aqui eu não sabia. Olha que interessante, tá vendo? Não sabia que eu sou obrigado a utilizar, porque tá aqui, então eu tenho que, como o recurso está aqui, eu sou obrigado a ter um arquivo para compartilhar. Senão eu estou ferindo a ética do sistema, ou melhor, o sistema está ferindo a minha ética de usuário, né? A parte de rede de internet é uma das coisas que mais sofreu crítica, cara. Mais sofreu, porque eu não consigo encontrar o adaptador para desativar. Porque eu não consigo mais configurar um proxy. Porque eu não consigo mais acessar as configurações avançadas de rede, né? Não, porque para desabilitar um adaptador eu tenho que fazer 300 cliques. Engraçado, né? Eu vou abrir aqui o painel de configuração e vou digitar aqui adaptador. Olha que interessante, cara. Que interessante. Gerenciar configurações do adaptador de rede. Será que ele me leva para... Incrível, cara. Ele me leva justamente para onde eu queria ir. Digitando apenas uma palavra. Adaptador. Com um clique eu cheguei aonde eu queria. Que incrível. Que incrível. Sério. Incrível. E olha só, se eu clicar em opções de internet, eu tenho acesso àquela janelinha, né, do Windows antigo, né, do Windows 7, isso aqui existe desde o Windows 7, onde você consegue gerenciar aqui, ó, configurar conexão com a internet. Lembra quando você usava VPN ou internet de escada que você tinha que configurar aqui, configurar os proxies e tudo mais? Pois é, incrível. Quando eu tinha um modem da Vivo usando o 4G e a internet acabava, o que eu fazia? Eu usava o proxy, configurava um proxy aqui e conseguia continuar utilizando a internet, mesmo que reduzida, mas eu conseguia continuar utilizando até conseguir renovar o plano. Incrível, né? Que incrível. Mas não existe mais essas configurações não. Isso aqui é ilusão que vocês estão vendo. O Windows dificulta tudo. Tá tudo difícil. O que mais? Acho que aqui na parte de aplicativo, nem vou entrar aqui nesse método, porque aqui tem muita coisa para falar e eu não quero esticar muito esse vídeo. Enfim, o Game Pass não precisava, tá, gente? É um serviço da Microsoft e tal, mas você precisaria de um sistema exclusivo para ele. Não pode ter isso no Windows porque ninguém usa, né? Então, não. Esquece. Não deveria estar aqui, tá, Microsoft? Pode tirar isso daqui porque não faz sentido. O backup do Windows é inútil, cara. Né? É inútil isso daqui. Isso aqui é inútil. O Windows 10 também tem, tá? Só pra
deixar claro para vocês. Não, porque ninguém usa isso aqui, então não deveria também. Você pode desativar tudo aqui e até, se possível, remover do painel de controle, né? Não precisa, tá? Microsoft, pode tirar. O que mais? Opções de entrada. Cara, tem uma cacetada de coisa que foi criticada. Que os caras só falam que não presta, que não precisava. Isso aqui, ó, modo de jogo não precisava. Xbox Game Bar também não precisa. Joga fora, tira fora. Captura também não precisa. Ninguém precisa capturar a tela. O cara que faz gameplay, faz takes de gameplay, faz comparativo, essas coisas, não, ele não precisa. Tá? Só precisa ter o OBS instalado e acabou. Ele não precisa disso aqui, né? Acessibilidade, nem vou entrar nisso aqui porque ele não precisa. Uma pessoa que tem deficiência visual não precisa. Uma pessoa que tem deficiência tátil não precisa, né? Uma pessoa que tem dificuldade vocal não precisa também. Nada disso aqui precisa. Da Microsoft não precisa. Ninguém usa, não coloque isso aqui. Pode remover tudo. Remova tudo. Controle com os olhos. Incrível, né? Você não fala, sua mão não mexe. Você tem qualquer dificuldade, você só consegue mexer os olhos. Você não pode usar o Windows, cara. Não pode, tá? Então pode remover isso aqui também, tá, Microsoft? Remova tudo. Privacidade e segurança. Não, o Windows não tem privacidade nenhuma, tá? Você não consegue controlar as permissões de acesso. Tudo no Windows é vigiado 24/7. Sua localização é enviada, os sites que você acessa, seu endereço, suas contas de pagamento, de recebimento. Tudo é 24/7 indo para a Microsoft. Então isso aqui também a Microsoft pode tirar. Não precisa, tá? Não dá para desativar aqui, ó, acessar a localização do WhatsApp. Não dá para desativar do Teams. Não dá para desativar do Fotos, do Clima. Incrível, né? Não. Tem que remover isso aqui, tá errado. Tem que remover. Câmera, microfone, você não consegue configurar o acesso ao microfone também, né? Todos os aplicativos que você tem acesso a isso sem te perguntar, sem que você queira, né? Sem sua permissão, enfim, tá tudo aqui. Incrível, né? Pois é, né, rapaziada? Não dá pra você remover essas coisas não, cara. Tudo no Windows você não tem permissão para configurar nada. É ele que faz tudo e acabou. Você tem que aceitar aquilo ali, entendeu? Questão de calendário também, sistema de mensagens. Ó, sistema de mensagem, né? O que mais tem aqui que, enfim. Windows Update não precisa atualizar o Windows. Ela precisa urgentemente remover esse recurso. Por quê? Porque ninguém usa. Ninguém precisa atualizar o sistema. Não precisa, porque não precisa corrigir falha de segurança, não precisa receber novos recursos, não precisa receber Copilot, não precisa receber atualizações cumulativas. Não precisa receber nada. Simplesmente remova isso aqui. Você tem que entregar o Windows 100% pronto, finalizado, sem receber nenhuma atualização, sem receber suporte, sem receber nada. Ele não pertence à empresa, ele é um produto que as pessoas pagam e o resto da vida é dela. Entendeu? Então tem que tirar essas coisas aqui, essas limitações. A pessoa tem que ter a opção de excluir, não é nem desativar atualizações, é excluir o Windows Update. Entendeu? Essas são as opções que as pessoas precisam ter. Né? Enfim, esse vídeo aqui, pessoal, contém muita ironia, muita zoeira ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham entendido o propósito desse vídeo aqui. Mas aqui realmente tem algumas coisas que pra mim não faz sentido. Né? E, cara, enfim, né? Eu só acho que a gente como usuários mais avançados, canais de tecnologia, precisava ser um pouco mais coerente, né, nos comentários que a gente fala, porque eu sinceramente não acredito, pessoal, que uma empresa bilionária como a Microsoft, ela iria cometer certas falhas se não tivesse algum tipo de demanda. Existem coisas no Windows sim que possam melhorar, que possam ser trocadas de lugar ou até removidas, de fato, entendeu? Mas o que não faz sentido é eu dizer que o Windows está errado por trazer o Copilot, que o Windows está incoerente como a empresa por trazer o Edge como padrão. A Microsoft está cometendo, né, um monopólio, né, forçando as pessoas a utilizarem o Edge como padrão, sendo que o produto é dela. Então quer dizer que o Android não pode trazer nenhum navegador. Tu vai baixar navegador como? Fala pra mim. Como tu vai baixar o Chrome se o Windows não tiver um navegador para baixar? Tu vai baixar por onde? Né? Por onde? Se nem a loja vocês querem que o Windows traga. Se o Windows não vai trazer a loja, não vai trazer o Copilot, não vai trazer o Microsoft Edge,
por onde que vocês vão baixar um navegador de internet? Já sei de onde que é. Porque eu não vou falar nesse vídeo para diminuir o alcance do vídeo, né? Já tô sem alcance, né? Já tô praticamente sem alcance, imagine falando certas coisas. Não, beleza então, mas pelo menos podia trazer, já que não querem que traga o navegador, pelo menos deixar a loja, né? Porque daí na loja, se você vir aqui digitar por Edge, ó, provavelmente tu vai encontrar o Microsoft Edge. Tá vendo? Ó? Tem até o Mozilla Firefox, cara, é incrível, né? A Google ela tá monopolizando tanto o uso do Edge, né? Controlando tanto isso, forçando tanto isso, né? A Microsoft no caso, que só tem o Edge aqui, não tem Opera GX, não tem aplicativo, não tem um Brave, tá vendo? Não tem um Web Explorer, não tem o Mozilla, não tem o Opera Mini, não tem nada aqui, cara, só tem o bendito do Microsoft Edge, né? Mas enfim, pessoal, já nem vou falar de segurança, porque o Windows, infelizmente, ele é quase como se fosse a própria doença, né? O próprio vírus é o Windows. O Windows ele não é um sistema operacional, né, normal, tá? Ele literalmente ele é um vírus disfarçado de sistema operacional e enfim, ele não tem como infectar algo que já é a infecção, sabe? É tipo isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa o tom meio zoeiro e às vezes meio dramático. Mas, enfim, eu acho que vocês entenderam, né, pessoal? Então, assim, na minha visão, agora vamos falar sério de verdade. Eu acho que a Microsoft, ela tem cometido diversos erros ao longo do lançamento do Windows 11, sim. Mas não como empresa, não como produto final. Talvez ela tenha implementado recursos que veio antes do tempo ou foi mal implementado, sim. Mas, cara, você fala assim, o Windows não presta porque ele tem um Copilot. O Windows não deveria trazer o Copilot. Como assim não deveria, cara? É um produto da Microsoft. O Copilot auxilia você na criação de relatórios, na criação de roteiro, de contexto. Né? Você pode pedir para ele criar uma imagem para você, ele vai criar para você. Como que não deveria? Então quer dizer que a Microsoft deveria ter uma tela de boas-vindas, então, né? Igual o Linux tem. O Linux ele tem uma tela de boas-vindas, onde você não consegue instalar quase nada, e as coisas que tem para instalar não é lá essas coisas também, mas tá ali, cara. É a opção sua, usar ou não usar. Você pode criticar a falta de um recurso, você pode criticar o mau funcionamento de um recurso. Agora, você dizer que algo não presta, que a empresa está errada simplesmente por oferecer um serviço, aí eu não sei onde é que está o erro. Eu acho que não faz sentido. Pelo menos na minha visão não faz sentido. Eu sou muito neutro em relação a isso. Se a Microsoft não trouxesse o Copilot, assim como eu não gostava da Cortana, eu nunca critiquei por ela trazer a Cortana. Eu já critiquei por ela funcionar mal. Agora, por trazer, não faz sentido. Para mim, quanto mais recursos tiver, melhor. Agora, esses recursos, sim, eles devem funcionar bem. Eu acho que o Copilot funciona bem. Eu acho que o Microsoft Edge cumpre a função dele, que é navegar na internet. Perfeito. Tem muito mais que isso, a gente sabe, mas fazendo isso, para mim, já era o suficiente. O Defender, para mim, ele cumpre a função dele, que é proteger contra vírus e spyware. Para mim, cumpre a função dele, então tá ótimo. O Windows, para mim, ele cumpre a função dele, que é ligar minha máquina e rodar meus programas. Para mim, tá bom também. O que tiver além disso, para mim, são extras. Para mim, são como se fosse a cereja do bolo. Entendeu? Então, cara, para mim tá tudo certo. Então, o bloco de notas tem uma infinidade de recursos que eu não uso? Tem. Mas ele cumpre a função dele, não cumpre? Que é fazer anotações rápidas e salvar isso em tempo real, sem que você tenha que salvar um arquivo e nomear o arquivo. Se você fechar, se cair a energia, ele não salva para você. Mais do que isso você quer? O que mais você quer então, no caso? Né? Você não quer um bloco de notas não, né? Você quer um caderno que se materialize fora do seu monitor para você escrever a caneta e depois ele volta para lá de novo? Não sei. Para mim, o VirtualBox cumpre a função dele. Para mim, a loja de aplicativos cumpre a função dela, que é baixar e instalar aplicativos. Para mim, o Windows Explorer cumpre a função dele, que é gerenciar arquivos. Tem problemas? Tem, mas cumpre a função dele. Não cumpre? Não dá para você gerenciar seus arquivos, copiar, compartilhar, editar? Não dá não? Qual foi o dia que tu ligou a tua máquina e tu não conseguiu fazer a cópia de uma música, por exemplo? Ou abrir o menu de arquivos? Não sei, cara. Dificilmente.
eu acho que alguém sofreu isso. Nunca vi um relato parecido. Sei lá, difícil, é difícil. Eu fiz recentemente uma auditoria usando o Linux e o Windows, e basicamente a única diferença é que o Windows ele tem muito serviço rodando, né? Serviços esses que precisam se conectar com a internet. Então sim, ele naturalmente ele faz muitas conexões para fora. Algumas podem incomodar alguns entusiastas que entendem mais do assunto, como os próprios IPs de telemetria, pode. Eu fico incomodado em saber que existe isso. Mas eu também entendo que é algo da empresa, é uma política dela. Eu tenho a opção de usar ou não. Mas se eu uso, eu já não posso criticar. Se a partir do momento que eu escolho utilizar, não existe uma lei que obriga a Microsoft a entregar o Windows como você quer. Obriga a Microsoft a entregar o suporte que o Windows precisa para funcionar de acordo com o que ele promete. E isso sim é estabelecer o direito do consumidor. Qualquer outra coisa fora disso está fora da lei, tanto para ela quanto para você. Você também não tem o direito de exigir coisas além do que está no termo fornecido pela Microsoft, porque o que está no termo é o que define quem vai escolher ou não utilizar o produto. Então, antes de você adquirir uma licença do Windows ou o próprio Windows, né, a licença de uso que eu falo, simplesmente leia todo o termo de uso, né? Termo de uso, aceite, seja lá o que for, e aí sim, mediante ao que você vê ali, é que você vai escolher se vai ou não utilizar o sistema. Então, também não faz sentido para mim você querer que a Microsoft remova o Copilot, sendo que é algo que está previsto em seu termo de uso. Ou seja, não faz sentido mais uma vez. Rapaziada, é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo cheio de ironia, foi um vídeo muito dramático, foi um vídeo meio zoeira, foi um vídeo tudo. Menos realista, tá? Porque realista é só a minha opinião que eu tô falando para vocês em relação a eu não acho que alguns comentários que são tecidos através de canais ou até mesmo em comunidades desses canais, para mim não fazem sentido algum. E eu tô compartilhando essa experiência com vocês aqui. Se vocês quiserem comentar aí embaixo também discordando, cara, fiquem à vontade, entendeu? A partir do momento que não existe uma ofensa ou um ferimento, né, legal, enfim, ou que não seja ultrapassado o limite, aqui tem, como que eu posso dizer, democracia, né? Você pode comentar, você pode discordar. Pra mim tá tudo certo. Mas pelo menos comente coisas coerentes, né? Coisas que condizem de fato com a realidade e com a proposta do sistema, do vídeo, ou enfim, seja o que for aí. Beleza? Forte abraço, pessoal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.